para mais uma aula de português. Vamos fazer agora a correção, certo? Do exercício de português do texto Fernando, com o tema Fernando, da página 56 e 57. O texto se encontra nestas duas páginas, porém o exercício é nas páginas 58 a 60, certo? Então, vamos fazer agora esta correção. Na questão de número 1 da página 58, eu tenho: substitua os símbolos consultando os códigos e decifre a frase. Você tem aí os símbolos, certo? Ao lado de cada símbolo, nós temos palavras. Temos aí, certo? Algumas palavras que vão formar uma frase, certo? Então, você tem que colocar a palavra na ordem de acordo com cada símbolo. A frase correta é: Fernando é um garoto travesso que não obedecia a seus pais, certo? Então, esta é a frase que você tem que desvendar aí na questão de número 1, certo? Você vai decifrar essa frase, porque ela está aí com os códigos. Então, você vai colocar os códigos, vai colocar as palavras de acordo com os códigos, com os símbolos, e vai formar esta frase. Fernando é um garoto travesso que não obedecia aos seus pais, certo? Então, essa é a questão de número 1. Na questão de número 2, eu tenho: substitua as palavras grifadas nas frases a seguir por outras que tenham o mesmo significado, certo? Então, você vai substituir as palavras que estão grifadas, que estão com tracinho embaixo, certo? Por outra palavra que tem o mesmo sentido, ou seja, você vai substituir essa palavra por um sinônimo, certo? Por uma palavra diferente que tem o mesmo sentido. Alegre tem o mesmo sentido de feliz. Então, você vai trocar a palavra que está grifada por uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, certo? Na letra A, eu tenho: Fernando gostava de arranhar, Fernando gostava de arranhar a cara da cozinheira. A cara está grifada. Então, você vai modificar a palavra cara por outra palavra, certo? Uma palavra que vai se adequar legal aí, que tem o mesmo sentido de cara, é rosto. Então, a frase pode ficar: Fernando gostava de arranhar o rosto da cozinheira, certo? Pode ser face também. Fernando gostava de arranhar a face da cozinheira, certo? Então, a que eu coloquei, que eu estou colocando aqui é: Fernando gostava de arranhar o rosto da cozinheira. Mas se você colocou face, não está errado, está correto. Na letra B, Fernando rosnou como um leão que estava começando a ficar zangado. Zangado está grifado. Então, esta palavra zangado você vai modificar, você vai mudar, certo? Por uma outra palavra que tem o mesmo sentido de zangado, certo? Aí eu vou colocar na letra B, certo? Eu coloquei: Fernando rosnou como um leão que estava começando a ficar irritado, certo? Mas se você colocou estava começando a ficar irado, também está correto, certo? Porém, eu coloquei irritado, certo? Mas se você colocou uma outra palavra que tem o mesmo sentido de zangado, está correto, não está errado. Então, vamos lá. Na letra B ficou: Fernando rosnou como um leão que estava começando a ficar irritado. Então, essas duas, letra A e letra B, você modificou a palavra grifada
por um sinônimo. Vamos para a questão de número 3, da página 58. E temos assim: com a ajuda do dicionário, descubra o significado da palavra malcriado. Então, você vai ao dicionário e vai procurar palavras, certo? Que tem o mesmo sentido de malcriado. Você não precisa escrever tudo o que tem lá no dicionário, não, certo? Você vai pegar apenas as palavras, certo? Que tem o mesmo sentido de malcriado e vai escrever aí, certo? Então, malcriado é o mesmo que descortês, indelicado, mal educado. Então, essa é a resposta da questão de número 3 da página 58. Malcriado é descortês, indelicado, mal educado. Agora vamos para a página 59, certo? Questão de número 1 da página 59. Temos aí: indique as características de Fernando. Temos aí alguns quadradinhos onde estão algumas palavras que caracteriza Fernando, certo? Então, temos aí essas palavras: calmo, travesso, brigão, tranquilo, educado e malcriado. Você vai marcar apenas as palavras que estão caracterizando Fernando, certo? Fernando no texto, ele é o quê? Ele é travesso, ele é brigão, ele é malcriado. Então, essas 3 palavras caracterizam Fernando, certo? Agora vamos para a questão de número 2, da página 59, e temos: de acordo com o texto, enumere as travessuras que Fernando fazia. O primeiro quadradinho eu tenho: botava a língua para os mais velhos, ou seja, ele dava a língua, colocava a língua para fora e fazia, resmungava para os mais velhos, fazia malcriação. Segunda frase: pisava no rabo do gato. Terceira frase: gostava de arranhar a cara da cozinheira. Próxima frase: jogava água quente no cachorro, certo? Você vai enumerar de acordo com o texto. E a forma correta de acordo com o texto é: a primeira frase, botava a língua para os mais velhos, é número 4. Segunda frase é número 1, pisava no rabo do gato. Terceira frase, número 3, gostava de arranhar a cara da cozinheira. Quarta frase, número 2, jogava água quente no cachorro. Então, essa é a ordem, certo? 4, 1, 3, 2. Agora, vamos para a questão de número 3. Na questão de número 3, temos: ninguém na casa de Fernando podia com ele. Por quê? Então, a resposta desse número 3 é: porque ele fazia muitas maldades. O texto fala que Fernando era uma criança muito mal educada, muito mal criada, certo? Uma criança malvada. Então, ninguém na casa de Fernando podia com ele. Por quê? Porque ele fazia muitas maldades, certo? Questão de número 4. Os pais de Fernando viviam muito tristes. Por quê? Então, a resposta do número 4 é: porque só tinham aquele filho e queriam que ele fosse quietinho, obediente e bom. Então, por isso que os pais de Fernando viviam tristes, porque ele queria que o filho fosse quietinho, obediente e bom. Então, a resposta do número 4 é: porque só tinham aquele filho e ele queria que ele fosse quietinho, obediente e bom. Questão de número 5, ainda na página 59.
temos: para Fernando ficar quieto, o que o pai prometeu a ele? O pai de Fernando prometeu trazer um livro de histórias para ele. Então, a resposta de número 5 é: prometeu trazer um livro de história para ele, certo? Agora, a questão de número 6, na página 60, temos: como Fernando ficou quando recebeu a notícia que ganharia um livro de histórias? A resposta é: ele ficou bem quietinho, não deu um pio, não mexeu em nada à hora do almoço. Parecia um bonequinho de açúcar. Então, ele ficou bem quietinho, não deu um pio, não mexeu em nada à hora do almoço. Parecia um bonequinho de açúcar. Então, essa é a resposta do número 6, certo? Ele ficou bem quietinho, não deu um pio, não mexeu em nada até a hora do almoço e parecia um bonequinho de açúcar. Questão de número 7, temos: em sua opinião, por que Fernando prometeu ficar sossegado, sem mexer em nada? A minha sugestão de resposta, certo? A resposta que eu estou colocando não precisa ser igual à sua. Eu estou colocando aqui uma sugestão de resposta para que, caso você tenha ficado em dúvida ou você não conseguiu pensar em alguma coisa e não colocou nada, que você venha colocar agora, certo? Mas não quer dizer que a sua esteja errada. Se está dentro do contexto, se está dentro do que está no texto, ela está correta, certo? Então, eu coloquei na questão de número 7 dessa forma: provavelmente porque ele gostou da notícia de que ganharia um livro de história. Então, vamos para a questão de número 8. Na questão de número 8 eu tenho: para conseguir um bom comportamento de um filho, os pais devem oferecer presentes. Justifique sua resposta. Essa é pessoal, certo? Você vai colocar com suas palavras. Para conseguir um bom comportamento de um filho, os pais devem oferecer presentes. Então, você vai colocar sim ou não, certo? E vai justificar a sua resposta. Se você colocou sim, você vai justificar o porquê que você colocou sim. Se você colocou não, você vai explicar o porquê que você colocou não. Questão de número 9. Imagine outro desdobramento para a história de Fernando. A partir do momento em que você achar que ele não se comportou bem com as respostas das atividades anteriores, procure melhorar as atitudes dele, fazendo com que ele seja bem melhor. Então, você vai imaginar, certo? Outras atitudes para Fernando, certo? De acordo com o comportamento dele nesse texto, e vai escrever atitudes, certo? Atitudes melhores, certo? Você vai escrever um melhor comportamento para aquele menino, para Fernando, certo? Atitudes positivas, atitudes boas, porque ele não era um menino que fazia coisas boas, ele era muito mal criado. Então, você vai escrever de acordo com as atividades anteriores, de acordo com o texto, atitudes positivas para Fernando, certo? Bem, então é isso. Nossa nossa correção de língua portuguesa, certo? Agora eu vou estar enviando uma atividade e essa atividade vai da página 61 até a página 63, certo? Onde o assunto é:
acento agudo e assim acento circunflexo, certo? E eu vou estar explicando um pouquinho desse assunto agora, certo? Então vamos lá. Página 61, acento agudo e acento circunflexo. O sinal é usado nessas palavras é o acento agudo, certo? Temos aí 3 palavras onde temos o acento agudo, certo? Esse acento agudo, ele indica que a vogal é tônica, ou seja, essa sílaba onde se encontra esta vogal que está com o acento agudo, ela é uma sílaba forte, ela tem um som aberto. As palavras são jacaré, pé e sol. Então, essas 3 palavras têm o acento agudo em uma vogal, certo? Jacaré, o acento agudo está na sílaba ré, na letra E. Pé, apenas uma sílaba, o acento está na letra E. Sol, também com apenas uma sílaba, o acento agudo está na letra O. Se você prestar atenção no som, você vai perceber que o som ele não é um som fechado, ele é um som aberto, certo? Jacaré, pé e sol. Então, este acento que está aí é o acento agudo. Agora temos aí o acento circunflexo, certo? Usado nessas palavras é o acento circunflexo. Esse acento é usado nas vogais tônicas, certo? Também. Quando esse acento está na vogal, quer dizer que aquela sílaba, ela é uma sílaba tônica, certo? É usado na vogal A, E e O. Então, o acento circunflexo é usado na vogal A, E e O. De som fechado. Então, diferente do acento agudo, o acento circunflexo, ele é fechado, tem o som fechado. Vamos ouvir o som das palavras. Salame, migué, colori. Então, o som da sílaba tônica é fechado, não é aberto como jacaré, certo? Colorê tem um som mais fechado, ok? Então, vai lá, responde a atividade da página 62 e 63, certo? Que na próxima aula nós vamos estar fazendo a correção desse exercício e qualquer dúvida, entre em contato que eu vou estar tirando essa dúvida, ok? Então, até mais!